é uma minissérie de 3 pregações que vai abranger a nossa ignorância, o momento de ignorância espiritual, que vai abranger o encontro com o Espírito Santo pelo Pentecoste e que vai abranger o reino de Deus por meio da igreja, mais a redenção final no Apocalipse. 3 mensagens. O tema é: Ele quis nos salvar, mas a gente quis outra coisa. E aí o texto bíblico que eu utilizei é esse, Mateus 23, 37 a 39, que diz, Jesus dizendo, ele olha para Jerusalém, ele está no lugar mais alto, ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, você é a cidade que mata profetas, você apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não me deixou. E agora a sua casa foi abandonada, está deserta, pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse aqui é um dos textos que eu acho mais emblemáticos. É o texto de Mateus 23, onde, no contexto de Mateus 23, vem Mateus 21, onde é a entrada de Jesus em Jerusalém, que a gente cantou aqui, Hosana, Hosana. Jesus entra num jumentinho, eles esperavam Jesus num cavalo militar, aí Jesus vem num jumentinho, humilde, eles esperando um guerreiro contra o Império Romano, com altas taxas de impostos, questões políticas absurdas, opressão econômica, e a galera querendo de um político salvador e militar. Aí mesmo assim no jumentinho já dá aquele choque de realidade, mas mesmo assim Jesus, quando entra em Jerusalém, eles falam: salva-nos. Hosana significa salva-nos, e junta aquelas palmas, aquela planta na mão, e foi aquele movimento. Aí Jesus vai ao templo logo depois e purifica o templo, quebra lá, derruba as mesas dos cambistas que trocavam a moeda local por moeda do templo. O templo tinha uma moeda específica, havia taxa de câmbio. A moeda do templo tinha sua esfinge do templo e eles tinham essa taxa de câmbio. Jesus derruba, faz a purificação do templo. Jesus confronta os líderes religiosos em Mateus 23, lá no início do capítulo 23. Ai de vocês que vivem de aparência de religiosidade vazia. Ai de vocês que são sepulcros caiados, vocês são branquinho por fora, mas por dentro estão podres. Ai de vocês que gostam de demonstrar uma religião que é hipócrita. Ai de vocês. Aí a galera depois começa a fazer perguntas para desarmar Jesus, para desacreditar Jesus. E aí Jesus denuncia a hipocrisia. Vocês amam status, vocês usam fé para controlar. Vocês usam fé para controlar, vocês colocam fardo sobre os outros. E a galera fica agitada com Jesus. E depois do capítulo 23, que a gente leu aqui, logo depois vem Jesus falar do tempo do fim. Jesus vem falar do juízo. Jesus fala da esperança futura. E Jesus fala do reino implantado definitivo. E quando há uns 3 meses eu conheci uma obra filosófica sensacional. Não sei se você conhece, que é a obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Eu não sei se é Karamazov ou Karamazov. Esse acento no russo aí não pode desconsiderar então, né, Lu? Obrigado, Lu, pela assessoria. A Lu sempre está me dando umas assessorias de vez em quando. Os irmãos... Me ajuda a lembrar nomes, né, também. Os Irmãos Karamazov. Gente, eu fiquei encantado com essa obra. E essa obra é super respeitada no mundo acadêmico, é respeitada na psicologia, na área da psicologia, inclusive. E essa obra, o Dostoiévski, que é um russo, é um filósofo russo, ele pergunta o seguinte: o contexto dessa obra é uma obra grande, inclusive. O que o ser humano faz quando Deus lhe oferece liberdade? O que o ser humano faz quando Deus oferece liberdade? Existe um trecho dessa obra que deixa claro que
O ser humano não quer liberdade, o ser humano quer viver sob controle. O ser humano não quer liberdade de consciência, o ser humano quer leis para viver. O ser humano não quer amar, o ser humano quer viver debaixo de regras. Aí Fyodor Dostoiévski, ele viveu pobreza, viveu prisão, quase foi executado, viveu doenças e viveu crise de fé profunda. Dostoiévski foi da esquerda e foi da direita. Teve crises com os sistemas políticos e sociais. E aí ele não escreve para nos entreter, ele escreve para desnudar a alma humana diante de Deus. Ele era um cristão. O tema desse livro aqui é o seguinte: não é que se Deus existe. O foco desse livro é o que o ser humano faz se Deus existe. É maravilhoso, eu te aconselho a ler essa obra. Então, assim, foi a última obra dele. Alguns dizem que foi o testamento espiritual antes dele morrer e ele deixou para a humanidade. Então ele escreve esse romance para responder uma pergunta central. É possível viver moralmente sem Deus? Se Deus existe, o ser humano aceitará a liberdade que ele oferece? Aí essa obra tem 4 personagens principais. O primeiro personagem é o pai. O pai é o Fyodor ou Fyodor? Tem acento no O. Fyodor Pavlovich Karamazov. Ele coloca até o primeiro nome dele como o personagem que é o pai. É um homem sem freios, é um homem egoísta, ele é cínico, ele é zombador do sagrado, ele é irresponsável, ele é sensual, ele é moralmente vazio, ele vive apenas para prazer, dinheiro e vantagens pessoal. Ele representa uma vida sem transcendência. O texto, uma frase dessa obra diz: ele zombava de tudo, especialmente do que era sagrado. E quando Jesus olha para Jerusalém, ele está olhando para um coletivo, a massa de pessoas. E por que eu escolhi esse texto? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha deseja proteger debaixo das suas asas os pintinhos. Porque dentro de uma comunidade de massa, existem diversos tipos de pecadores. E nós estamos incluídos dentro dessa massa. O pai simboliza o ser humano que rejeita a autoridade moral, o ser humano que quer uma cultura sem Deus, o ser humano que vive como animal pelo instinto. E no contexto bíblico, o pai é o velho homem, é uma carne sem arrependimento, é um coração endurecido. Aí tem o segundo filho, o chamado Dmitri. Ele é o chamado filho da paixão. Ele é um homem dividido. Ele é impulsivo, ele é intenso, ele é generoso, mas violento. Ele é culpado e arrependido. Ora faz coisas boas, ora faz coisas ruins. Ele não nega a Deus, mas ele não consegue obedecer a Deus. Ele não consegue ter firmeza na obediência e no serviço a Deus. E uma das citações da obra é: eu sou um canalha, mas eu amo a honestidade. Ele representa, então, aqueles que têm fé emocional apenas. Ele representa aquele que o coração quer mudar, mas tropeça. Ele representa o ser humano dominado pelos desejos. Ele quer uma vida sem disciplina, ele é entusiasmado, mas não tem disciplina. Ele até fala que se arrependeu, mas ele não mantém a perseverança. Ele começa uma vida de oração e depois não continua mais oração. Ele começa um devocional, mas não continua mais uma vida devocional. Ele ora vive mergulhado num pecado, ora ele, não, agora eu não quero mais esse pecado, agora eu vou viver para Deus. O terceiro personagem, que é o outro filho, Ivan, ele é o filho da razão. Ele protesta. Ivan é brilhante, Ivan intelectualmente brilhante, ele é racional, ele é sensível moralmente, mas é espiritualmente rebelado. Você já conhece pessoas assim? Eu conheço. Ele não aceita um mundo onde inocentes sofrem. Ivan, na frase central da citação dele, é: se o sofrimento das crianças é o preço da harmonia eterna, eu devolvo o ingresso para Deus. Eu não quero esse mundo de Deus.
Eu não quero participar, eu não quero ver esse mundo de Deus. Algo assim bem interessante. Ele acusa Cristo de exigir liberdade demais. Ele queria que Cristo nos oprimisse, para a gente fazer as coisas certas debaixo de chicote. E ele exigia que Cristo protegesse o povo do sofrimento. Então Ivan representa dentro da Jerusalém que a gente vive, do mundo que a gente vive, razão moderna, a fé ferida pela dor, o cristão que questiona, mas não se rende. Ele não se torna ateu simples, ele se torna incapaz de confiar em Deus que permite a maldade no mundo. O quarto personagem, por último personagem, é o Alyosha. Ele é o filho da fé encarnada. Ele tem esperança, ele é simples, ele é compassivo, ele é obediente, ele é profundamente humano. Ele é discípulo de um monge chamado Zósima. Ele vive fé no amor, no serviço e na presença diante de Deus e diante das pessoas. E tem uma citação dele, devemos amar a vida mais do que o sentido da vida. Alyosha, ele representa a fé cristã vivida, o discipulado possível, o evangelho encarnado em nós. Alyosha não explica o mal, mas ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E aí há um conflito entre eles, um conflito central nessa obra aqui. O assassinato do pai. Dmitri, que é o volúvel, ora está bem, ora está mal, ora é bom, ora é violento, ora ama, ora odeia. Ele é acusado, mas a obra deixa claro que todos são responsáveis. E Ivan, que o mais lúcido, ele diz que cada um de nós é culpado por todos. Ou seja, o pecado da humanidade é coletivo. O pecado não é quando eu olho para um e só a gente está ruim porque você é pecador. Então, a redenção também é coletiva. É isso que essa obra também quer dizer. E quando a gente... essa obra ajuda a igreja hoje, complementa... Você vai pregar livro, Edilson? Não vou pregar livro. Mas eu estou usando essa obra como uma ilustração, uma representatividade. Ela mostra a multidão que vive dentro de nós. Essa obra mostra que a fé verdadeira é uma fé pessoal e não uma fé de massa. Fé pessoal é diferente de fé de massa. Essa obra mostra que o discipulado exige liberdade. Para eu servir a Deus, Deus me dá liberdade. E o que é liberdade? Eu consigo vencer os meus instintos. Eu consigo fazer aquilo que eu não quero. Eu consigo servir porque eu amo. O resumo dessa obra é o seguinte: o maior inimigo da fé não é a dúvida, mas a recusa de amar livremente a Deus e ao próximo. Tem uma parte dessa obra que eu acho maravilhosa, chamada O Inquisidor, que Ivan, o racional, o crítico, o revoltado com o sofrimento no mundo, ele conta uma parábola. E essa parábola ele fala o seguinte: Jesus veio na Espanha em 1600 e pouco, e quando Jesus vem no momento da Inquisição espanhola, ele começa a fazer o bem, ele começa a curar pessoas, ele começa a chamar pessoas para a liberdade. Aí vem o inquisidor, que é o cardeal, ele vai lá, prende Jesus. A igreja prende Jesus. A igreja que liderava a massa na época, a igreja que controlava as mentes na época, prende Jesus. E Ivan, na sua parábola de que a igreja prendeu Jesus, esse cardeal vai conversar com Jesus preso. E esse cardeal discorda de Jesus quando Jesus resistiu à tentação do diabo. Porque ele diz que a massa populacional deseja o pão. A massa populacional não quer liberdade, ela quer milagre. A massa populacional quer viver debaixo de um poder.
A massa populacional não quer liberdade. E eu acho essa crítica é uma crítica psicológica, social, cristã, filosófica, absurda. Quando você olha o sistema religioso, desde quando começou a vir as atuações humanas para moldá-lo para domínio de massa, você observa, se você observar, você oferecer a muitas pessoas liberdade e não viver debaixo de chicote, ou não viver debaixo de promessas de milagres, ou não viver debaixo de autoritarismo, a massa quer o contrário. A massa não quer liberdade, a massa quer o autoritarismo, viver sob regras rígidas. A massa quer aquele que demonstra que tem milagres para executar coisas. A massa prefere o pão. Aí o cardeal, conversando com Cristo, e Cristo quieto, preso. O Ivan conta essa parábola e fala o seguinte, o cardeal, ele termina assim, ó, Cristo, você veio trazer liberdade de consciência, você veio trazer a liberdade para amar, você veio trazer uma vida sem fardo, mas nós, igreja, o cardeal falando para ele, corrigimos a tua obra, não concordamos. A massa quer ser mantida debaixo de um governo autoritário. Então, Ivan entende Jesus, mas ele rejeita o tipo do reino que ele traz. Aí o Evangelho nos responde dizendo o seguinte, Cristo continua chamando, Cristo continua reunindo, Cristo continua formando um povo, Cristo não está formando mentalidade de massa, Cristo está formando discípulos livres para amar, discípulos livres para servir, discípulos livres para não viverem caminhando debaixo de chicotadas, mas debaixo de uma liberdade de consciência, debaixo de uma liberdade que há um Criador que governa todas as coisas, Ele nos ama e simplesmente nos pede para amá-lo de volta. Jerusalém, Jerusalém, vocês matam todos os profetas. Leia, folheie sua Bíblia, passe a sua Bíblia aí no aplicativo, que você vai ver que os profetas estão chamando o povo a viver a liberdade. Mas o povo está vivendo em opressão social, opressão física, opressão econômica. E os profetas vão lá, arrependam-se, cuide dos mais fracos, arrependam-se, deixe de confiar em falsos deuses. Mas a massa não quer liberdade. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja mensageiros. Todos os mensageiros que chegaram com a mensagem de liberdade eram apedrejados. E é assim até hoje. Mensageiro de Deus não é chamado para gravar vídeo para ficar na Netflix, porque não dá visualizações. Quantas vezes eu quis Jerusalém, Macaé, Brasil, mundo, juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas vocês não quiseram. A gente prefere, sabe quem? A gente prefere governos tiranos. A gente quer alguém que dá jeito no mundo. A gente quer alguém com muita força bélica para trazer paz no mundo. A gente prefere aquele que impõe força. A gente prefere aquele que domina a massa para gerar uma certa estabilidade e consciência de massa. A gente não quer liberdade. Na religião evangélica, a gente não quer liberdade. Imagine bem, irmãos, eu fico triste com isso. A galera gastou uma grana em dezembro. Natal, Ano Novo. Aí tem que começar janeiro, fazendo a campanha das primícias. 12 dias seguidos, para corresponder 12 meses do ano.
você vai trazer uma oferta a cada dia. E a oferta das primícias é para o bolso do líder, da liderança, e não vai para o depósito da igreja. E você fazendo isso, você vai ter prosperidade a cada mês do ano. Aí coloca algumas pessoas para testemunharem. E a galera vai e faz. Vai oferecer liberdade para essas pessoas. Vai oferecer que não precisa disso. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Eles não querem isso. Mas muitos não querem porque eles são gananciosos, orgulhosos, mas outros são por ignorância. Ele quis nos salvar, a gente quis outra coisa. Cristo lamenta sobre Jerusalém, depois de ser saudado: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Mas a massa de Jerusalém queria quem? Quem se lembra? Quem eles escolheram? Barrabás. Barrabás era o cara da guerra. Barrabás já tinha feito uma revolução contra Roma, por isso que ele estava preso. Eu quero quem usa arma, eu quero com quem vai para a guerra. Então, a gente hoje vai abordar mais a respeito da ignorância do Evangelho, quando nós não sabemos o que estamos rejeitando. Quantas vezes eu quis Jerusalém, mas vós não quiseste Jerusalém. Aí a primeira coisa que a gente aprende, irmãos, que a ignorância não é neutra. A ignorância não é neutra. Jerusalém não rejeitou Jesus por falta de informação. Tinha informação suficiente sobre Jesus. A lei, os profetas, os patriarcas falaram sobre Jesus. Mas eles rejeitaram Jesus porque sua expectativa estava errada. Eles esperavam um sistema político, eles esperavam um Salvador, eles não esperavam um Salvador crucificado, mas receberam um Salvador crucificado. Quando a gente ignora o Evangelho, quando o mundo ignora o Evangelho, não é simplesmente, é uma escolha para outro lado, para outro caminho, para uma outra promessa de salvação. Até tem gente que crê o seguinte, tudo bem, a gente vive nessa loucura e depois que a gente morrer, acabou a vida e não tem mais nada para frente. É uma crença, uma fé salvadora. A crença na aniquilação total, após a morte, é salvação para ele. Porque ele não vai ter que enfrentar juízo. É fé. Não vai ter que enfrentar juízo e nem prestar conta da sua vida. A segunda coisa que a gente aprende é que a multidão sente muito, a multidão pensa muito, mas ela rejeita Deus. O pai da obra, ele vive para o prazer. O pai da obra, os irmãos Karamazov, ele ri da fé. Ele escreveu assim, ele fala assim na obra, eu vivo apenas para o que me diverte. Se Deus existe, Ele não se importa comigo. Você já ouviu alguém falar isso? Ele usa o sagrado como escudo moral, ele confessa pecado sem arrependimento, ele fala de Deus sem intenção de mudar, ele trata a fé como algo que pode ser dito sem ser vivido. Jerusalém tinha gente assim dentro dela. Em Macaé tem gente assim. E a gente precisa ficar atento se nós não somos assim. E ele diz assim ainda, talvez eu seja pior do que eu imagino e mesmo assim eu continuo vivendo. Deus há de me perdoar se Ele existir. Ele fazia o que dava na telha. Ele até frequentava um mosteiro, lugares sagrados, ele ia quando dava vontade.
Ele queria algo para ir, para ter conforto, para ter ganho. Ele consumia a liturgia religiosa, as músicas e as mensagens, mas ele não se comprometia. Ele ria de pecados leves. Por exemplo, Deus entende, né? Eu pequei, mas Deus entende. Não precisa também ser tão radical assim. E todo mundo faz. Todo mundo faz isso, por que eu também não faço? Esse era o Pai. Resposta do Evangelho: Cristo não veio para entreter pecadores que riem da sua própria desgraça. Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento do vazio que o prazer não vai preencher. Jesus entra justamente na vida de quem ri da fé. Em Provérbios é o escarnecedor que zomba da fé. Não para rir junto e zombar junto, mas para desmascarar cinismo, apontar vazio existencial e oferecer perdão real a essa vida. Jesus falou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, em Lucas 19:10, mas Jerusalém não quis. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis reunir vocês. Jesus veio falar: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jerusalém, Jerusalém, vocês não quiseram se reunir debaixo da minha proteção. O filho o Dimitri, fé emocional sem discipulado, cheio de intensidades, ele ama, ele odeia, se arrepende, não permanece, ele confunde arrependimento com explosão emocional. O culto, aquele culto cheio de emocionalismo, que traz choro, o ambiente é preparado para isso, as músicas são preparadas para isso, o conteúdo de tudo que é feito é preparado para isso. Então tem gente que acha que essa explosão emocional significa arrependimento, depois saem daquele lugar para carregar uma vida sem cruz. Ele disse assim na obra: eu sou culpado, mas eu amo a vida. Que importa amanhã se hoje o coração está em chamas, eu estou desejoso para fazer alguma coisa, dane-se o amanhã. Aí tem a famosa frase: talvez eu seja um canalha, mas eu sinto Deus dentro de mim. Dentro da multidão de Jerusalém tem gente assim. Dentro das igrejas tem gente assim. Talvez eu seja um canalha, mas eu sinto Deus dentro de mim. Aí eu tenho uma outra passagem da obra que o Dimitri, o mais emocional, ele diz: hoje eu sou capaz de um ato sublime, amanhã eu posso cometer uma grande torpeza, eu não tenho controle. Como isso é na vida real, irmãos. Pessoas que vivem altos e baixos espirituais, emociona nos cultos, mas não persevera na semana, promete mudanças após crise, mas repete padrões, confunde choro com arrependimento, usa frases motivacionais como dessa vez vai, Deus sabe que o meu coração é bom, eu sou assim mesmo, e confunde mover do Espírito com a intensidade emocional. Resposta do Evangelho para esse tipo de pessoa: Cristo não despreza corações apaixonados como o de Dimitri, mas ele chama para transformar esse coração cheio de emoção, cheio de chama, para a obediência. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus fala em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará junto comigo diante do meu Pai no paraíso. E o Ivan, o da ignorância intelectual. Ele crê, mas recusa confiar. Tem muito crente parecido com o Ivan. Ele crê, mas ele não confia. Ama a justiça no mundo, mas rejeita a cruz de Jesus. A frase dele: não aceito o mundo que Deus criou, eu devolvo meu ingresso por causa do sofrimento no mundo. Na vida real nossa, a gente pode questionar tudo, mas se entregar a quase nada porque não confia em Deus. E é um paradoxo, né? Como eu confio que Deus
me salva, vai me salvar para a eternidade, se eu não confio que Ele cuida de mim, mesmo em meio a sofrimento? O Ivan olha para as Escrituras e pensa assim, não é bem assim. Eu não concordo com essa interpretação. E a igreja precisa evoluir nesse tipo de interpretação. Confia mais, então, pessoas como Ivan, em ideias do que em Deus, e acredita que o mundo vai ser salvo por mudanças estruturais e substitui o evangelho por causas. No caso de Ivan, a obra deixa bem claro que Cristo não responde Ivan com argumentos. Na parábola que ele criou do inquisidor, o cardeal, que prende Jesus e interroga ele, faz lembrar Pilatos. Cristo fica calado o tempo todo, enquanto o cardeal discorda de tudo que Jesus fez para trazer liberdade de consciência e amar livremente. Aí Cristo não responde Ivan com argumentos, mas ele responde a Ivan com uma cruz. Jesus não explica todo o sofrimento, mas Jesus assumiu o sofrimento para si. Se lembram da mensagem de Natal? Jesus assumiu o sofrimento do mundo para si. Ivan, que é um cara muito intelectual, o Ivan que conhece muito de sabedoria, Ivan se encaixa no caso de 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura. Como assim? Eu sou intelectual, sou estudado, eu sou pensador, eu tenho uma racionalidade muito boa. Como assim Deus vai resolver o problema do mundo, resolvendo o problema do mundo com uma cruz, sendo crucificado e sofrendo o pior sofrimento que o ser humano pode passar, não apenas na dor da crucificação, mas a dor do abandono do Pai. O Evangelho confronta aqueles que pensam como Ivan, dizendo que a razão encontra descanso quando se ajoelha diante da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Cristo não perde o debate com Ivan. Se você ler a obra, vai parecer que Cristo perdeu o debate porque ele ficou calado na parábola de Ivan. Mas pelo Evangelho, Cristo vem se entregando a própria vida por nós e para nós. A cruz responde o sofrimento não com explicação, mas com uma obra prática de redenção de Cristo. E Alyosha, por último, irmãos, ele é como se fosse um cristão humilde. Ele não entende tudo, mas confia. Ele tem uma citação dele, mesmo sem entender, eu seguirei. Cristo é mais real que minhas dúvidas. Ele não foge da culpa, ele não foge do sofrimento, ele ama Cristo sem exigir respostas completas. Ele vive fé no meio das pessoas e não acima delas. E ele chega à conclusão na obra: cada um é culpado por todos, Cristo está conosco. Aí o mestre espiritual de Alyosha, ele morre. E Alyosha vê o mestre espiritual em decomposição. Ele entra em crise. Ele fica com a fé meio abalada. Ele fica tentado a desistir. Ele pergunta onde está a santidade se o corpo corrompe dessa forma. Mas ele tem uma visão de Caná, ele vê Cristo como presença viva. E ele chega à conclusão que Cristo está conosco mesmo diante das dores. E ele vai e segue o conselho do seu mestre, Zósima. O Zósima disse assim para ele: vá para o mundo compartilhar a sua fé. É parecido com a teoria da caverna de Platão, né? Onde as pessoas estão aprisionadas olhando para o fundo de uma caverna e só tem uma fogueirazinha e alguém sai, alguém consegue se libertar daquelas correntes, olha para a claridade, sente o desconforto de conhecer a verdade. E o correto é que aquele que sai e sente o desconforto da verdade, do real,
deveria voltar para resgatar os demais e não ir embora, seguir a vida sozinho. Todo cristão é chamado por Jesus, irmãos. Quando o Evangelho nos traz o desconforto de que nós somos pecadores, precisamos da graça. Quando o Evangelho nos traz o desconforto de que você é livre, irmãos, receber essa mensagem de que você é livre é desconfortável. Deus te dá a liberdade para dizer não aos seus instintos. Deus te dá a liberdade para dizer não ao pecado. Deus te dá a liberdade para você servir com amor e não por debaixo de chicote. Deus te dá a liberdade para você resgatar outras pessoas que estão cegas e não colocá-las debaixo de jugo de lei para moldar a mentalidade de massa. Se lembrem, quantas vezes politicamente evangélicos no Brasil queriam que fosse implantada uma ditadura gospel. Isso é uma tentativa de levar um governo de um país a chicote, mas Jesus veio trazer consciência de liberdade por meio do poder do Espírito Santo em nós. Por último, irmãos, a rejeição a Jesus produz consequências. Endurecimento do coração. Rejeição a Jesus é substituir a fé por sistemas religiosos. Fé substituída por sistemas religiosos. Sistemas que dá muito dinheiro, inclusive. Não sei se você está acompanhando os noticiários, né? Líderes de igreja estão sendo chamados na CPI do INSS por receberem dinheiro de desvios de verbas dos aposentados. Fé substituída por sistemas religiosos. Fé substituída por sistema político. Se o evangelho não serve, se a missão da igreja no mundo eu não acredito, eu vou acreditar num sistema político para salvar o mundo. Fé substituída por sistemas econômicos e sociais e a perda da vida verdadeira no final. Perda da vida verdadeira, que é Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Ele quis nos salvar, a gente quis outra coisa. Jesus continua olhando para nós. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Prisma, Prisma. Macaé, Macaé. Prisma não mata não, né? Graças a Deus, né? Senão eu estaria morto aqui. Mas esse tipo de mensagem que eu estou pregando para vocês, irmãos, eu não posso pregar em alguns lugares. Para a gente terminar, faça a pergunta para si mesmo. Onde eu transformei o Evangelho em produto e Jesus em figurante ou Jesus em motivo de piada? Que era o Pai. O Pai tinha contato com o sagrado, visitava o mosteiro, não se arrependia, não mudava de vida. Jesus, para ele, era apenas um figurante de uma religião ou motivo de piada. Por exemplo, eu não sei se eu vou mudar, se é que existe Deus para me mudar. Você vê muito a fé sendo transformada em produto? Jesus em produto? E apenas um figurante de meios chamado cristãos? Outra pergunta que nós devemos fazer para nós: a minha fé é guiada pela cruz ou por emoções do momento? A minha fé é guiada pela cruz, eu sei que vou passar por sofrimento, por seguir a Jesus, eu vou ser ridicularizado. Por seguir a Jesus, as minhas ideias serão chamadas de retrógradas. Por seguir a Jesus, ser livre é considerado ridículo, ser livre, porque você está vencendo as suas sensações pecaminosas. A minha fé é guiada pela cruz ou por emoções? A gente vive infidelidade ou picos de fé.
apenas. Que seria o Dimitri. Das características da mentalidade de massa. Pergunta para você mesmo aí, se a sua fé te leva a amar mais ou apenas a argumentar melhor. Eu estou no Evangelho desde molequinho. Conheci uma porção de gente boa de Bíblia, de teologia, que deseja a morte de pecadores e não a conversão de pecadores. Eu vejo uma porção de teólogos, pastores, destilando ódio e desejando morte de pecadores. E com argumentos. Também já vi pessoas em crise de fé. E eu passei por crise de fé. Que chegou um ponto na minha vida que eu perguntei para mim mesmo: ou Deus não existe, ou Deus não me ama, ou o Evangelho é uma farsa. Eu tive essa crise de fé, você já teve? Ivan, o mais racional, ele passou pela cabeça dele devolver o ingresso do mundo para Deus porque ele não concorda com o mundo que traz sofrimento, principalmente a crianças. Quanto sofrimento você já passou, onde você teve crise de fé? Os seus argumentos te levam a amar mais ou apenas a argumentar melhor? Graças a Deus que na minha crise de fé, no mergulho nas Escrituras para ver o que estava acontecendo, eu consegui ver a luz do Evangelho. Eu consegui ver que Deus me amava. Eu consegui ver que restava eu amar a Deus diante do sofrimento, das piores dificuldades, das dores, diante de crises. Quantas vezes eu tive que visualizar as mãos de Jesus marcadas? Diante de crise, quantas vezes eu tive que visualizar Jesus crucificado? Outra pergunta para a gente encerrar. Você está disposto a viver o Evangelho mesmo quando ele não te favorece? Mesmo quando o Evangelho pareça não te trazer um produto de retorno momentâneo, você está disposto a viver o Evangelho? Você está disposto a ser discípulo com cruz? Ou viver uma religião sem cruz? Sem esforço? Sem negar a si mesmo? Dando vazão ao que os outros pensam de você? Ou preocupado com o que os outros vão pensar de você? Ou preocupado com o que os outros vão fazer contra você? Isso não é evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é: não importa o que os outros vão pensar ou o que vão fazer em resposta à minha fé. Ele quis nos salvar, a gente quis outra coisa. Quantas vezes Jerusalém eu quis? Quantas vezes Macaé eu quis? Quantas vezes Brasil eu quis? Ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos para eu proteger vocês, mas vocês não quiseram. Quantas vezes, mundo, você não quis? Você quis uma religião moduladora de massa. Você quis uma política de autoritarismo, de controle de massa, mas você não quis o amor e a liberdade de consciência para você vencer os seus instintos pecaminosos, amar a Deus e amar ao próximo. É por isso que lá na 1 Coríntios fala que a letra mata. A lei de Moisés mata. Alguns entendem esse texto errado, que estudar teologia mata. Não, não é isso. Deixa fraco na fé. A letra mata é que
Havia pontos na lei de Moisés que, se descumprisse, seria morto. E se for continuar a gente vivendo por doutrinação de massa, a gente vai continuar sendo penalizado por leis cada vez mais rígidas que não resolverão o problema do pecado. Mas o texto diz assim: o Espírito traz vida. E na mensagem de domingo que vem, a gente vai ver aqui o que o Evangelho traz do Pentecoste, a descida do Espírito Santo na nossa vida. Foi cantado aqui: eu quero beber. Eu estava junto ao poço, trazendo a mensagem de João capítulo 4, da mulher samaritana, que Jesus prometeu: a você beber essa água aqui, você vai ter sede. Já estava pelo 5º relacionamento. Você beber dessa água, você vai ter sede, mas eu tenho uma água que você vai beber e você nunca vai mais terá sede. E rios de água viva, gente, é o Espírito Santo. Jesus estava falando do Espírito Santo na vida daquela mulher. E é o Espírito Santo que a gente precisa viver. É o Espírito Santo que a gente precisa receber para viver vida com liberdade, para servir com liberdade, para resistir os impulsos e vencer os nossos impulsos pecaminosos e ser livres de verdade. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, ó Deus, perdoa-nos pelas nossas ignorâncias. Ignorância, Senhor, porque a gente escolhe ou escolheu já em nossa caminhada outros meios de salvação. Perdoe o mundo, Senhor, pela ignorância de escolher outros meios de salvação. E obrigado, Senhor, que por meio da pregação o Senhor ainda está chamando Jerusalém, está chamando Macaé, está chamando a Prisma, está chamando, Senhor, o mundo para se reunir debaixo de suas asas, como pintinhos se reúnem debaixo de uma galinha, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda há salvação disponível para o mundo. Deus nos ajude a vencer a idolatria, a outros meios de salvação. Quantas vezes nós colocamos salvação em pessoas, salvação em modelos econômicos, salvação em modelos políticos, salvação em homens ou mulheres que nos trarão paz, prosperidade e segurança, assim como Jerusalém rejeitou o filho que dava liberdade. Deus, ajude-nos, Senhor, a não sermos uma igreja, Senhor, de doutrinação de massa, onde exige serviço por chicote, exige serviço, Senhor, por assédio moral, por manipulação, por culpa, colocando culpa nas pessoas, medo, ou trazendo opressão sobre pessoas. Que a gente não quer isso, a gente quer que a gente viva em amor, Deus. Então, Senhor, por favor, renove em nós um espírito excelente de liberdade. Dai-nos liberdade, Senhor, mas também incomoda-nos a querermos buscar essa liberdade no Senhor. Que nós aqui, Senhor, aqui presente, nessa manhã, Senhor, venhamos ouvir a voz, o Senhor chamando, cada um pelo nome aqui nessa manhã, Senhor. Cada um pelo nome, eu quero te proteger debaixo das minhas asas. Eu quero que você confie em mim. Eu quero que você descanse em mim. Eu quero que você relacione comigo por amor e não por medo. Eu quero que você se relacione com a sociedade por amor e não desejando que a sociedade mude simplesmente por regras mais rígidas e doutrinação de massa. Deus, obrigado, Senhor, pela sua verdade, pelo seu evangelho. Obrigado, Senhor, pelo seu reino, e continue nos conduzindo à liberdade, Senhor. Liberdade para decidir te amar, liberdade para gastar as energias com sua obra, liberdade, Senhor, para utilizar até as nossas próprias finanças para o serviço do reino, liberdade, Senhor, em relação às nossas emoções desenfreadas.
pelo dom do Espírito Santo habitando em nossa vida, Senhor. É o que nós oramos, pedimos e já agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Amém. Eu vejo o Rei.